Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora, bem-vindos a mais uma edição Tudo em Toronto de Manuel Alexandre. Hoje, que é dia 25 de junho, já estamos no tempo do verão, mas o verão esqueceu-se de chegar aqui ao Canadá. Aqui, portanto, a Toronto ainda não estamos no verão, a temperatura ainda está, portanto, um bocadinho fria, mas de qualquer forma, eventualmente está a chegar se Deus quiser. Olha, hoje iremos falar umas coisinhas importantes, além de irmos até bem à entrevista com o nosso amigo consultor financeiro Pedro Maia Associates. Antes disso também irei falar, portanto, acerca da economia canadiana, como está, portanto, a dólar canadiana também, o que está a acontecer aqui no meio canadiano economicamente e depois também esperamos que desta vez possamos pôr o vídeo do Jorge Martínez, que eu prometi que pedimos, mas devido ao que há, portanto, aquelas coisas do YouTube que não podem pôr devidamente outras partes, de maneira que estamos a tentar tudo por tudo para que isso aconteça. Entretanto, meus amigos, vamos a um pequeno comercial, vamos falar com o nosso amigo e consultor Pedro Maia Associates, já imediatamente a seguir, está bem? Entretanto, façam o sharing desta programação com os vossos amigos e familiares pelo mundo inteiro, para que toda a gente conheça a nossa programação, para que toda a gente conheça o nosso amigo Pedro Maia Associates também. Até já! This public service announcement is brought to you by Maya and Associates and Liuna Local 183. Feel the power. Come on, buddy. Oh my gosh, are you guys okay? Yeah? Hang on. Give me 1 second. I'll be right back. Excuse me. Excuse me, look. Look what happened to my car. God, look at the damage. Kidding me? I have kids in the car. Oh, you take video this. Hey! Oh my God, my son! Shut up! Oh my God! Call the police! Call the police! Oh my God, my son! Oh my God! Pois, meus amigos, vamos agora dar início à nossa segunda parte da programação. Vamos então falar com o nosso amigo Pedro Maia Associates. Pedro, uma muito boa tarde. Parabéns mais uma vez aqui às tuas novas instalações. Vais-nos falar um bocadinho sobre as novas instalações, se já estão concluídas, antes de entrarmos, portanto, na parte da parte política, da economia. Como vós as instalações, Pedro? Boa tarde, Manuel Alexandre, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Não sei, você já vive na sua casa se calhar há muitos anos e se calhar ainda também não acabou as renovações que começou inicialmente. Nós ainda estamos aqui nos passos finais, é certo, já estamos nas novas localizações,
mas ainda não completamente terminado. Ainda precisamos de alguns ajustes, mas em breve estaremos com tudo terminado. Iremos ter um open house mais tarde, depois do verão. Não vamos fazê-lo no verão porque muita gente está fora, Sim, sim. muita gente sai e regressa ao nosso país natal, por isso vamos fazer o nosso open house depois do verão. Também temos, e lembrar isto que ainda, visto que a nossa seleção joga este sábado, ainda temos alguns Thundersticks de sobra, uma surpresa total para mim, Manuel Alexandre, quando tive a ideia de fazer estes Thundersticks para celebrar a nossa seleção durante o Mundial. Durante várias conversas estávamos no número de 4.000, 5.000 e eu a dizer que era muito, mas entretanto já foram mais de 9.000 que já foram oferecidos à nossa comunidade Parabéns! e temos menos de uma caixa ainda disponível para o jogo de segunda-feira e depois para o jogo de, não se sabe o dia ainda, porque não sabemos onde vamos ficar colocados, mas também temos aí, alguns estão de sobra para isso, por isso se quer vir levantar os seus Thundersticks, poderá vir ao nosso escritório até no sábado de manhã, pois iremos estar abertos no sábado de manhã, no 2560 Matheson Boulevard East, basicamente na fronteira de Etobicoke com Mississauga, no terceiro andar, por isso se quiserem vir levantar. Também podem levantar no Rui Gomes, também podem levantar nas Caldentes Bakery de Bradford e de Maple, e também, é claro, tenho que deixar aqui um abraço especial à Dona Rosa no Bionic Travel, que também tem lá os Thundersticks disponíveis, e é claro a Chen, também não podemos esquecer a Chen, que tem, ou que está a oferecer durante os seus remotes. O verão está aí, não é, Manuel Alexandre? Esperemos que sim, Pedro, esperemos que sim. Não parece, que eu estou a olhar lá para fora, não parece, porque eu agora também tenho uma janela que fica virada para o aeroporto, não parece que o verão quer entrar ainda, mas pelo menos as temperaturas já estão melhor do que estavam há uns meses atrás. Sem dúvida. E com o começo do verão também as pessoas viajam ou têm pessoas que os vêm visitar. Tenho a certeza que compreende as regras da entrada de alguém no nosso país que o venha visitar em caso de ficar doente, em caso de ter uma urgência, em caso de lhe acontecer alguma coisa. É muito importante a proteção para essas pessoas que nos vêm visitar, porque pode ficar muito caro. A gente espera que não aconteça nada, mas pode ficar muito caro. Pedro, essa era uma a das pessoa que vem perguntas que visitar. eu também queria fazer, porque como disseste muito bem, muitas pessoas vêm a visitar aqui o Canadá agora, está em voga a visita ao Canadá e a visita a Portugal por muita gente do mundo, e então é bom que estás a falar nisso, que é importante a pessoa realmente ver o que é que há de fazer para se prevenir no caso de haver algum acidente ou alguma doença. Fala-nos um bocadinho, Pedro, sobre portanto, os seguros que há das doenças críticas, os seguros que há, portanto, para as pessoas que visitam aqui no Canadá. Bem, começando pelas pessoas que visitam o Canadá, é a proteção em caso de ter uma urgência, em caso de ter uma urgência, de ter que visitar um hospital ou ter que visitar um médico derivado a algo que lhe aconteça. Se o seu familiar tiver uma urgência e precisar de visitar um hospital, o custo que será, ou o custo que essa pessoa terá em caso de ter um hospital. E às vezes por dólares por dia, poderia estar protegido e poderia deixar de ter essa necessidade de ter que pagar uma conta gigantesca por não ser canadiano, por estar a visitar um filho ou por estar a visitar uma mãe, por causa de não querer gastar uns dólares por dia, porque a carteira também não tem aquela disponibilidade de podermos gastar tudo o que a gente quer, né? Para muitas pessoas e para Sem nós. dúvida. E então é muito importante olhar para essa cobertura. Se você tem alguém a visitá-lo, ligue para o seu corretor de seguros, ligue para nós e informe-se exatamente das proteções que você pode ter do seu filho de visitar. Muita gente que, por exemplo, se vai casar, que visitou familiares de fora, se calham ter um azar de qualquer coisa, poderá acabar com uma conta gigantesca porque o seu familiar teve um azar de partir uma perna, ou ficou doente, ou qualquer coisa, até um problema de dentes, pode-lhe dar uma conta altíssima. Por isso, fale com o seu corretor de seguros, fale com alguém profissional e informe-se de quanto poderá custar uma cobertura dessa pessoa que o vem visitar, dessa pessoa que vem para o casamento do seu filho,
dessa pessoa que vem ver o jogo de Portugal para a semana, se o jogo for aqui, porque se acontecer alguma coisa poderá ter uma conta muito grande. Em relação ao seguro de doenças críticas, essa já é outra situação para nós que residimos cá. O seguro de doenças críticas é a única coisa que lhe dá proteção em caso de uma doença crítica, como diz exatamente o plano, como é o nome do plano. Se você tiver uma doença crítica que pode ir desde um ataque de coração, uma trombose, um cancro, a outras doenças, são 24 doenças que pode ser coberto, terá a injeção de capital para que não se tenha que preocupar de onde é que vem o próximo cheque. Se você não puder trabalhar porque está a ter tratamento, irá ter uma injeção de capital dependendo do montante de seguro que você faça, para que não tenha que se preocupar como é que eu vou pagar a minha hipoteca, como é que eu vou pagar o meu pagamento do meu carro, como é que eu vou fazer isto. Uma coisa das doenças críticas que é muito importante mencionar aqui, Manuel Alexandre, é como é que o plano é implementado. Porque o seguro de doenças críticas também pode ser, e eu sei que vai haver pessoas aqui que vão olhar para mim e dizer um bocadinho esquisito, também pode ser um suplemento para a sua reforma. O que é que eu quero dizer com isto? Se você implementar um seguro de doenças críticas, onde chegar a uma certa altura, se você não usou o seguro, o dinheiro que você pagou vem para trás. Uau. E é aqui que eu digo que é um suplemento para a sua reforma. Você Sem chegou a uma dúvida. certa idade, não quer o seguro mais, ou o seguro chegou àquela data, deixou de existir, dependendo de como você, muito importante, dependendo de como você implementar o seguro, é sempre importante dizer isso, você chega àquela data e o dinheiro retorna para trás. Todo o dinheiro que você pagou retorna para trás, é uma injeção de capital. E eu ouço muito as pessoas dizerem isso. Pedro, mas eu não preciso de seguro, se eu ficar doente eu tenho dinheiro no banco. Tudo bem? Qual é o tipo de dinheiro que você tem? Eu tenho RSPs. Espera aí, mas para você levantar 100 mil da RSP, ou se você levantar as 100 mil da RSP, você não fica com 100 mil, porque tem que pagar o imposto. E depois o que é que você fez? Prejudicou a sua reforma, porque você ficou melhor, voltou à sua vida normal e agora tem menos dinheiro na sua conta de reforma porque teve que levantar. E então, às vezes, por uma questão de 200 ou 150 ou 300 dólares, dependendo da sua idade, isto é muito importante, dependendo da sua idade, poderá ter uma proteção que vai evitar que você mexa na sua conta reforma. E ainda mais importante, e isto é uma coisa que falha muito, e nós falamos muito sobre isto, nenhum pai, e isto é um tema sensível, Manuel Alexandre, nenhum pai, nenhuma mãe quer beneficiar do falecimento do seu filho. Porque às vezes nós vemos muitos pais a dizer, eu se calhar devia comprar um seguro de vida para o meu filho. Sim, é importante comprar uma proteção para o seu filho, porque você está a assegurar o futuro do seu filho em questão de seguradora a um preço muito barato hoje. Mas eu vou um bocadinho mais para o outro lado. Eu aconselho as pessoas talvez a olharem para um seguro de doenças críticas para o seu filho, em vez de um seguro de vida, porque nenhum pai quer faturar do falecimento do seu filho, mas se o seu filho tiver uma condição médica, é bom ter uma injeção de capital para que você possa dizer à vontade, eu hoje não vou trabalhar, eu hoje vou levar os meus filhos ao tratamento, eu hoje vou estar ao lado dos meus filhos a acompanhá-los no tratamento, porque se você tiver o azar que isso aconteça a um dos seus filhos e você não for trabalhar, deixa de entrar o seu rendimento. Sem dúvida. O seu rendimento deixa de entrar. Então, se houver uma injeção de capital, porque o seu filho teve esta situação, você pode dizer ao seu patrão, olha, Sr. Manel, eu hoje não venho trabalhar, desculpe lá. Mas tens que ir trabalhar senão não recebes. Não há problema nenhum. Eu tenho a proteção correta e então posso tirar aqui um mês ou dois e tratar da situação do meu filho, porque nenhum pai não quer acompanhar o seu filho no tratamento. Eu espero que isso nunca aconteça. Isto é um tópico muito sensível, Manuel Alexandre. Agora já não tanto, mas originalmente, quando nós começámos há muitos anos atrás, e nós falávamos sobre o seguro de doenças críticas, eu recebia chamadas de pessoas muito chateadas comigo, porque eu estava a falar neste tópico. Porque elas já tinham passado por isso e nunca ninguém lhes tinha aconselhado de se protegerem, ok? E então elas tiveram as dificuldades que teve. Eu lembro de uma senhora que me ligou uma vez muito chateada, como é que eu poderia estar a falar da doença de cancro, porque ela passou pelo cancro e teve muitas dificuldades, e eu não devia falar disso na rádio. E eu digo o contrário, peço imensa desculpa àquela senhora e tenho muita pena que ela passou por essa dificuldade, mas eu acho que é um tópico muito importante falarmos sobre isso, porque se acontecer alguma coisa, o que é que muda na sua estrutura familiar? Eu falo muito com os nossos clientes e digo assim, vamos olhar para o planeamento financeiro da sua situação
em duas vertentes. Uma, se você não estiver cá, o que é que acontece ao resto da sua família? Se você Sem falecer e não dúvida. estiver cá, o que é que acontece às despesas? Mas, acima de tudo, o que é que acontece se um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, tiver o azar de ter uma doença e deixar de entrar o cheque dessa pessoa, o que é que acontece à sua situação? Então, o que a gente faz é fazermos uma análise à estrutura familiar, quanto é que é a hipoteca, quanto é que é o property tax, quanto é que é os pagamentos, ok? Que eles têm responsabilidades, e asseguramos esses pagamentos durante um X número de anos através de um seguro de doenças críticas, porque se isso acontecer, vai entrar uma injeção de capital que vai pagar por essas despesas todas. Mas não sei, depois eu ouço do outro lado as pessoas, Pedro, mas sabe isto, pagar pelo seguro de carro, pagar pela educação dos filhos e depois pagar pelos seguros, mas não há dinheiro para tudo. É certo que não há dinheiro para tudo, mas é importante planear. Nós não estamos a dizer que você tem que comprar, entre aspas, o Ferrari dos seguros, Sim, sim, sim. mas pode comprar Um outro básico. tipo de seguro que lhe Sim. dê a proteção necessária durante o período de tempo que você necessita. E o seguro de doenças críticas é a única coisa que existe neste momento que dá uma injeção de capital contigo cá. Não é? Porque o seguro de vida paga quando você nos deixar. Yeah, Não é é? verdade. Alguém vai beneficiar desse seguro. Mas o seguro de doenças críticas paga enquanto você cá está, para você não ter mais um stress em cima de si. Como é que eu vou pagar a minha hipoteca? Como é que eu vou pagar o carro? Como é que eu vou pagar a educação dos filhos? Como é que eu vou pagar os impostos da casa? Como é que eu vou pagar a água? Como é que eu vou pagar a luz? Não é? Mas eu tenho benefícios do sindicato. Tudo bem, mas já fez as contas quanto é que esse benefício do sindicato é? Não é o salário que você estava a receber. Não é? Pode vir a receber esse benefício, mas não é o salário que você estava a receber. Mas eu tenho, voltando um bocadinho atrás à minha conversa original, mas eu tenho RSPs e tenho dinheiro no banco, certo? Então, se precisar de levantados, quanto? Se você hoje tiver que levantar 100 mil, quanto é que você fica no bolso? E depois, como é que, se você melhorar, o que é que vai afetar mais tarde? Mas eu vendo a casa. Tudo bem. Quanto é que a casa vale? Se você comprou a casa em 2022, a sua casa hoje não vale o mesmo que valia em 2022. Então quer dizer que Para você já está baixo. num déficit. Yeah. Você já está num déficit. E o que é que está a acontecer muito, muito no mercado imobiliário, Manuel Alexandre? É que as pessoas que compraram casas em 2021, 2022, hoje, derivado de certas situações, têm que vender a casa, não só vale menos, como também podem ter multas de vender, de pagar a dívida para trás, e acabam com menos dinheiro. Sem Né? dúvida. Então, é isso que você quer que aconteça nessa situação? Né? Então ainda vai ficar pior, né? Porque vai ficar a dever, É né? uma Por parte, causa da Pedro. situação. Uma parte que eu gosto é realmente a tua honestidade e a venda do produto que tu tens, na realidade, está a refletir, portanto, o que é real. Eu, portanto, como negociante, também já beneficiei desse seguro de doenças críticas e, por acaso, eu não sabia, e foste tu, por acaso, até que me chamaste a atenção, o facto de o Manuel não tem o seguro das doenças críticas e a minha esposa disse, penso que sim. E fomos a ver, realmente tínhamos. Mas, se não soubéssemos, se não disséssemos nada, ninguém sabia de nada. E afinal de contas, quando o Pedro nos anunciou, disse: Mas afinal de contas, se vocês têm doenças críticas, pois o cancro que você teve também está envolvido naquilo e já passaram 30 dias, porque há um prazo de validade. Se a pessoa, portanto, sobreviver dessa doença, recebe o dinheiro. Se não Recebe o dinheiro, correto. sobreviver, como é que é, Pedro? Se a pessoa não sobreviver? Depende como o seguro Foi for feito. implementado. Ok. Há muitas maneiras de implementar o seguro e é difícil entrarmos aqui porque toda a situação é diferente. É preciso você compreender, porque é muito bonito. E agora vou falar aqui um bocadinho mais direto, e eu sei que vai haver pessoas que vão ficar chateadas da minha maneira de eu falar, porque eu recebo chamadas muitas vezes, e o Manuel Alexandre sabe que já tivemos esta conversa, que eu não devia falar da maneira que eu falo. É tudo muito bonito quando se está a vender. E você disse a venda do seu produto. Nós não vendemos produto. Nós damos conselho. A pessoa depois se decide se quer implementar esse produto. E é aqui que é muito importante. Na altura da venda, o consultor financeiro é o seu melhor amigo. Depois de vender, pois, muitas vezes. E foi o que aconteceu consigo. Se podemos É partilhar verdade, aqui isso, não é é? verdade, Foi o que é aconteceu verdade. consigo. Você tinha uma situação, queria receber, disseram-lhe assim que você não tinha direito a receber. É. Não é? Porquê? Porque dá muito trabalho fazer essa parte Eu é da que nem aplicação. sequer. Pois claro, pois dá trabalho a fazer, mas um bom Dá consultor trabalho a fazer, dá trata das trabalho a fazer coisas sem receber. facilmente. Sem dúvida. Dá trabalho a fazer sem receber, É. né? E muita gente não o quer fazer. Eu sei que há pessoas que se calhar estão a ver este programa e não querem ouvir isto. E o consultor financeiro não é importante na altura da implementação. O consultor financeiro é importante na altura que
você precisa. Consultor financeiro não é importante nesta altura do campeonato, quando os mercados estão a subir imenso. Né? Yeah. Consultor financeiro é importante quando as coisas estão a correr mal, para estar ao seu lado e o aconselhar da melhor maneira possível, Sem para dúvida. você não fazer decisões erradas. Yeah. Né? Na altura da venda é tudo muito bonito, na altura da implementação é tudo muito bonito. Por isso eu digo que às pessoas, nós não vendemos, nós aconselhamos. Nós pomos o produto em cima da mesa, se você quer, se você não quer, continuamos amigos da mesma. Yeah. Mas fica documentado que nós apresentamos, nós explicamos, nós passamos a informação. Depois, a partir daí, você decidiu o que é que você quer para a sua situação. Porque, como as pessoas dizem, Pedro, se a gente for comprar tudo, é quase como se fosse uma hipoteca. Claro que é. Porque se você quiser as proteções todas, você, se Tem que quiser estar ser. completamente protegido, Tem vai que ser ser. caro, não vai ser barato. Vamos ser Yeah. honestos. Mas mais vale ter e não precisar do que precisar e não ter. E quando eu Sem digo isto, mais dúvida. vale ter e não precisar, é da maneira que você implementou o produto, onde lhe possa dar retorno do que você pagou, porque você tem seguro do carro, você anda a pagar durante anos pelo seguro do carro. Se nunca tiver nenhum acidente, a seguradora diz: "Epá, muito obrigado, foi bom ter você como cliente, ainda bem que você agora deixou de conduzir. Yeah. Tchau." Né? Enquanto, se você implementar o seguro como deve ser, você pode chegar a uma certa idade e dizer assim: "Eu não quero mais isto, eu não necessito mais nisso", ou o seguro chega a uma certa idade, acaba, e você recebe o dinheiro que você pagou. É mais caro? É, mas é uma proteção em cima da proteção. É verdade, Ok? é verdade, Pedro, é verdade. E é Por também uma isso, maneira de se poupar dinheiro. Por um lado, também se poupa. Enquanto se não usa o seguro, ao mesmo tempo acumula dinheiro ali, que uma pessoa, por vezes, está distraído, nem dá por conta que aquele dinheiro vai para ali e, passado uns anos, vai aumentando. Isso é extraordinário, correto. Pedro. Sim, Outra coisa muito importante, nós fazemos os sábados de revisão exatamente por causa disso, uma revisão. Porque muitas das pessoas que vêm ter connosco vêm com uma mentalidade do que pensam que têm ou do que eles pensam que compraram, e muitas das vezes não é exatamente o que eles pensam. Ainda há pouco tempo tivemos uma situação onde um casal veio ter connosco porque o seguro ia aumentar de 80 ou 90 dólares para 600 dólares. E eles estavam chocados, como é que isso era possível? Eu disse: "Pois, porque você, quando comprou há muitos anos atrás, foi exatamente isso que você comprou." Por isso, se você está ou está à procura de proteção, peça uma coisa. Peça para o consultor financeiro incluir uma página na sua apólice, porque está lá dentro da apólice, ok? É um contrato. O contrato explica o que é que o contrato é, ok? E como é que o contrato está implementado. Mas está lá dentro. Está lá numa página, mas você não vai perder o tempo para ir à procura dessa página, né? E depois às vezes as pessoas dizem: "Ah, está em inglês, eu não percebo." Tudo bem. Então peça ao seu consultor financeiro dizer: "Dá uma página para eu poder ter aqui na frente da minha apólice que explique exatamente o que é que a minha apólice é." Né? Que é o que nós fazemos. é Agora, verdade, é nós fazemos verdade. isso agora há uns anos atrás, começámos a fazer isso. Para quê? Para que a pessoa não se esqueça, para que a pessoa possa ir à gaveta, tirar e está lá a página da frente e dizer: "Este seguro cobre isto. O preço é este e está fixo durante certo período de tempo, ou está fixo para sempre, ou eventualmente está pago." É muito importante essa página. Porquê? Porque depois, mais tarde, é a sua palavra contra a dele. Ok? Eu sei que pessoas não vão gostar de eu estar a falar disto, mas isto é a verdade das É coisas. verdade, Ok? Pedro. E é bom falar-se, é bom falar-se. Porque Manuel Alexandre, ainda há um tempo atrás eu andei aí a dizer: "Cuidado, as coisas não são bem assim, as coisas não correm Pois. dessa maneira." E É depois verdade. tivemos aqui É pessoas, verdade, depois Pedro. tivemos aqui pessoas no nosso escritório a pedir ajuda, e a gente não podíamos fazer nada por elas. Eu tive homens de 60 anos e de 70 anos a chorarem à minha frente, a pedirem-me a minha ajuda, e eu não podia fazer nada por elas. Não podia fazer nada. Isso dói-me no coração. Isso dói-me. Isso Sem para mim dúvida, dói-me. Pedro. Eu ando aqui nestes programas e na comunidade para poder ajudar o maior número de pessoas dentro da nossa comunidade. E muitos sabem disso. Há muitas pessoas que nos vêm visitar nos sábados de revisão que eu digo: "Você está bem? Esteja quieto." "Ah, mas eu estive a falar com não sei quem e ele queria que eu cancelasse e que comprasse outro e não sei o quê." Não deixe ninguém mexer nisso. Você não faça esse erro. Está bem implementado, ele fez um bom trabalho, deixe ficar da maneira que está. E as pessoas sabem disso, porque passam por isso comigo. Por isso é muito importante as pessoas procurarem conselho, não vendedores. Sem dúvida, Pedro. E não haja dúvida. Tu, na nossa comunidade, tens sido um bom conselheiro, tens sido um bom investidor também, que é onde eu já há 20 anos, para cima de 20 anos, que estamos contigo e realmente só tenho coisas boas a dizer e tens feito um trabalho extraordinário, altamente Não, extraordinário, e graças não. a Deus está tudo a correr bem, de maneira que também podia ir mal, mas não, mas tu tens uma visão
E eu acho que o teu grupo todo tem uma visão de proximidade às pessoas, a proximidade aos clientes e trazer-lhes a realidade e não trazer-lhes fantasias. E isso, Pedro, eu acho que é uma das grandes propriedades que tu tens. Uma grande Manuel, perspectiva que tu tens do mercado, consegues analisar e dar conceitos à pessoa. Eu acho que isso é interessante. eu digo isto em todo brincadeira, ainda ontem disse isso a um casal. Eu tenho a bola de cristal, mas os chineses ainda não inventaram as baterias para a minha bola de cristal. Estou à espera que eles inventem as baterias para a minha bola de cristal. Né? Por isso nós trabalhamos como equipa aqui, e o Mike já esteve no programa várias vezes consigo. Sim, A Dina, sim. que tem medo da câmara, ainda não esteve no Yeah. programa com você. Eu tento convencer a Dina a fazer um dia o programa consigo, mas ela Sem não quer. dúvida. Esta é a realidade. E vou deixar aqui outra vez, Manuel Santos. Já agora que você puxou para aí, vou deixar aqui outra situação também. Nós trabalhamos como equipa, fazemos análise como equipa a tudo, exceto que nós não controlamos os mercados, ok? Yeah, sem Mas um dúvida. aviso que eu queria deixar aqui. Portugueses dentro da nossa empresa, como consultor financeiro, sou eu e a Dina, ok? Depois temos a Haley, a Michelle, a Tânia, ok? A Tânia é a nossa representação no escritório de Bradford. Não há mais nenhum português dentro da nossa empresa, ok? Não há mais nenhum português dentro da nossa empresa. Eu digo isto por causa de situações que eu tenho ouvido. Não há mais nenhum português dentro da nossa empresa. Yeah. Por isso, se alguém lhe está a dizer que está dentro da nossa empresa, pegue no telefone e ligue para nós e pergunte. Ok? Deixa aqui. Tá Dentro da bom. nossa empresa, consultores financeiros sou eu, a Dina, como staff de apoio, a Tânia, a Haley, a Michelle. É. Temos o Fabrício que fala um bocadinho de português, porque está casado com uma portuguesa da Aveiro, mas ele fala português, fala assim um português já em português italiano, Italianizado. mas português dentro da nossa empresa somos só nós, Não, Pedro, por isso, portanto, cuidado. é bom estares a fazer dizer essa parte, porque realmente a gente às vezes ouve coisas ilógias e no fundo não é verdade. E tu há pouco estavas a mencionar muito bem, alguém, conversas de padaria ou de café, já muda daqui para além, muda. Não, investe primeiro, investiga primeiro, pergunta primeiro ao teu consultor financeiro antes de atuar. Eu tenho feito isso também, pessoas que me façam perguntas, eu digo sempre, olha, estou com o Pedro Maia, de Maia Associates. Pergunta a ele, se eu não sei responder a pergunta que me faz, pergunta ao Pedro, eles às vezes telefonam para aí, que eu sei que telefonam, pergunta como é que trabalha, como é que as coisas trabalham, para que realmente possas ter sucesso nos teus investimentos, para que possas ter sucesso nos teus RSPs, nos TSFAs, No que é que seja, tudo, no que é que seja, tudo no o que é que que seja, seja. de maneira que Façam perguntas. a nossa parte, Pedro, e da parte aqui da nossa programação também estamos sempre a fazer a maneira como que realmente possamos incentivar e educar os nossos portugueses, e talvez nem seja bem educar, mas sim chamar a atenção aos nossos portugueses, à nossa Portugalidade, que temos pessoas competentes, portanto, a darem bons conselhos da parte económica, e é o que nós, os nossos ouvintes, as pessoas que veem esta programação, entre em contato com o Pedro Maia e pergunta-lhes: meu amigo Pedro Maia, tens um minuto porque o tempo vai passando, sabes? Já É isso. Não, tens olha, um... Manuel Sandro, é assim, é muito simples. Eu agradeço as suas palavras, agradeço muito as suas palavras. A nossa amizade já tem mais de 20 anos e tenho muitas memórias boas consigo e com o cowboy, né? Com o cowboy. Um dia trazer o Não, chapéu à não cowboy. é o Juliano, não é o Juliano, que é que ele Não, fica não, chateado não, não comigo, é não o é o Juliano. Juliano. Era o Não é o Lulima. Juliano. Não é o Juliano, ok? Ele sabe quem é que ele é, se ele está a ver o seu programa, ele sabe quem é que é o cowboy. Yeah, yeah. Então foi uma experiência De espetacular vez em quando quando falamos fomos fazer acerca de aquele. ti. De vez em quando estou com ele, falamos acerca de ti. É, E é, rimos um muito, bocadinho também. é muito bom o que vocês conseguiram fazer para o Hospital de Brampton Yeah. e foi um prazer estar envolvido nisso. Obrigado, Você Pedro. disse, liguem ao Pedro Maia. Eu digo, vocês não têm que ligar ao Pedro Maia, mas liguem a alguém que vos possa guiar e aconselhar da melhor maneira possível. Yeah. Nós também não somos a solução para todos, nem queremos ser, ok? Vamos ser honestos. Nós queremos trabalhar com aquelas pessoas que querem montar um plano, implementar um plano e fazer esse plano crescer com Yeah. o alterar da vida, porque a sua vida muda e uma das maiores queixas que a gente vê regularmente com novos clientes que nos procuram é que na altura da venda foi tudo muito bonito. Depois
3 semanas para receber uma chamada para trás, 2 semanas para receber uma chamada para trás. Por exemplo, ter o azar de alguém ficar doente ou falecer. A gente põe no correio a papelada para você preencher. Não, a Dina é o trabalho dela quando essas situações acontecem, de se sentar com as pessoas, ajudar e tentar resolver a situação o mais rápido possível. Por isso, tenho a certeza que trabalham com uma firma e nós temos bons consultores financeiros na nossa comunidade, e não vamos tirar isso. Joe Pinto, eu só tenho interesse no ramo, se calhar eu estava com o Joe Pinto, com o Joe Gomes, são pessoas que são minhas amigas e que eu respeito, que eu respeito. João Vicente, outros que estão na nossa comunidade, que são pessoas que eu respeito e que acho que são pessoas que têm uma ética profissional excelente. Por isso, nós temos uma coisa boa que os meus pais não tinham e que você não tinha há muitos anos atrás, que é ter alguém que fala a nossa língua, que nos pode aconselhar em tudo. É isso Mas você mesmo. tem que estar disposto a ouvir esse conselho. Sem dúvida. E o conselho de padaria fica na padaria. Yeah. O conselho de padaria fica na padaria. Yeah. Ok? Sem dúvida. Ok, meu caro amigo, Manuel, até de hoje obrigado. ao mês, se Deus quiser, passa bem e continuação aí nas obras do teu escritório, que depois quando houver essa grande abertura tens que dizer algo. Fica ao convite, Manuel Sim. Alexandre, fica ao convite. Assim que o nosso estúdio estiver terminado, nós estamos a montar um estúdio dentro do nosso escritório, ok. você fazer o programa daqui. Ótimo, com todo o gosto. Tá bom? Pedro, um grande abraço, meu caro amigo. Tchau. É assim que estamos à conversa com o nosso amigo Pedro Maia, de My Associates, uma pessoa na qual eu tenho muita consideração, portanto, pelo trabalho que ele tem feito aqui na comunidade e continua a fazer esse trabalho de informação para a nossa comunidade acerca da parte financeira. Meus amigos, vamos a um pequeno intervalo, voltamos já. I am an artist. I just started my training, and I am Liuna. Pois, meus amigos, é assim que nós estamos a tentar dar conselhos a toda a gente e através do nosso amigo Pedro Maia de My Associates. Façam o sharing desta programação pelos vossos amigos, amigos e até inimigos. Até pode ser que os vossos inimigos, ao ver o programa, dê tempo para discutir os assuntos que aqui falamos e que fiquem amigos uns com os outros. Isso seria, portanto, uma parte essencial da nossa programação. Ora bem, hoje vamos falar um bocadinho mais, vá lá, vagarosamente, e dar assim um bocadinho mais a conhecer. Você sabia, se não sabe, fica agora a saber, que o Barack Obama, foi o presidente dos Estados Unidos da América, nunca doou o seu salário a ninguém. E a Michelle, a esposa dele, tinha 23 pessoas a trabalharem para ela. Você sabe quanto é que o Donald J. Trump fica de salário com ele? Nada. Ele dá o salário de presidente da América para obras de caridade. E sabe quantas pessoas de trabalhadores a esposa dele tem, a Melanie? 4. 4 somente. Isto é um conservador. Não é preciso gastar dinheiro só porque o dinheiro não é Deus. Isso é que eu gosto de ver. Também esta semana, o Mr. Starmer, Keir Starmer, o primeiro-ministro da Inglaterra, resignou-se, não haja dúvida.
Vou só aqui fazer uma pequena comparação, que nós às vezes gostamos de comparar números e pessoas umas com as outras. Eu diria assim, o Keir Starmer, o homem esquerdista, não é? Que toda a gente sabe, ah, o desemprego na Inglaterra está a 4,9%. Aqui no Canadá, o desemprego está a 6,6%. A inflação na Inglaterra está a 2,8%. Aqui no Canadá está a 3,2%. O crescimento económico fraco, mas positivo na Inglaterra. Aqui o crescimento económico no Canadá é negativo e estamos na recessão. Isto é a palavra, é o que a gente espera do homem, perdão, destes dois homens, um esquerdista e outro ainda mais esquerdista que é. E vamos falar agora do Mark Carney. O Starmer, eu fiquei contente, por exemplo, fiquei contente dele se ter resignado. É interessante que 2 dias antes o Donald J. Trump disse que ele ia se resignar e ele disse ao dia a seguir, não. E ao dia a seguir resignou-se mesmo. Maneira que isto, o Starmer, meus amigos, eles têm que ter cuidado com a imigração. Os esquerdistas gostam muito de absorver toda a imigração para depois votarem por eles. Meus amigos, é preciso cuidado, porque as infraestruturas de uma nação não estão à forma portanto, para aceitarem tanta gente de outros lados com uma ideologia totalmente diferente. E nós estamos a ver partes do mundo, seja na Inglaterra, partes na Alemanha. Olha, li uma notícia esta semana, onde a Alemanha quer mandar 800 mil Syrians, pessoas da Síria, para trás, muçulmanos para a Síria para trás, e não os querem lá. Isto são notícias que os mídias, a Global News, a Toronto Star, ninguém fala acerca disto, meus amigos. Não querem. Mas haviam de falar. Os SIC News estão sempre a mandar o Trump abaixo. Outras televisões portuguesas estão sempre a mandar o Trump abaixo. Por que não falar sobre isto? Por que não dizer o que é que, portanto, a Alemanha quer fazer com os muçulmanos que lá têm por cima de 800 mil? Porque é que não ando falar acerca das tristezas que está a passar na Inglaterra com os muçulmanos? Áreas onde fecham totalmente para ao meio-dia ou lá que horas é para rezarem. Fecham totalmente o tráfego, fazem coisas. Meus amigos, se quiserem rezar, vão ao templo ou rezem em qualquer lado, porque afinal de contas Deus está em todo o lado. Não é preciso fazer o show-off. Eu vou-me aqui a pôr de culpa ao ar e fazer o show-off. Não é preciso fazer isso, meus amigos. Por favor, tenham mais respeito. Deus não quer isso. Deus quer que você ame as outras pessoas, que reze, não haja dúvida, e que respeite os outros. Consideração muito importante. Olha, falando de consideração, aqui no Canadá a situação económica é o seguinte. Foi vendido, melhor dizendo, aos canadianos, que o nosso primeiro-ministro era um genius, era um homem muito gênio, um homem de alta categoria, porque é um homem económico. Vamos ver o que é que está aqui a passar no Canadá neste momento, como primeiro-ministro há um ano aqui no Canadá inteiro. E reparem que o Canadá é o terceiro país do mundo mais rico em óleo, em natural gás e em minerais raros. Reparem o que eu agora acabei de dizer. Somos o terceiro ou o quarto mais rico do mundo com estes produtos todos, nos quais não estão a ser usados para desenvolver a economia e os trabalhos no Canadá. Devido à ideologia esquerdista, dizem que é devido ao environment, ao ambiente, é tudo ideologia esquerdista. Tal como a Europa já eliminou tarifas aos quinteiros, porque é que aqui não hão de fazer a mesma coisa? Porque o quinteiro é o que produz aos farmeiros, como queiram chamar, aos lavradores, eles é que produzem o material. Se estamos a pôr taxas em cima deles, meus amigos, o produto que eles fabricam, os produtos que eles trabalham na agricultura, o que sai dali o produto vem caríssimo. E é o que está a acontecer aqui no Canadá. Ontem no FPTV, aliás, gravámos a programação ontem, e vai ser interessante também ouvir depois a reação das pessoas. O leite, que é portanto, perdido aqui no Canadá, deitado ao lixo. Meus amigos, nos últimos 12 anos, consta-se que há à volta de 14,9
bilhões de dólares deitados água abaixo. Por que não aproveitar aquele leite e dar para países mais pobres? Por que não vender o leite mais barato aqui no Canadá? Estes são problemas que nós estamos a atravessar e não há um primeiro-ministro com uma visão onde realmente possa ver isto. A província do Quebec é onde tem, portanto, a cartel lá. Eles lá é que controlam os preços dos ovos, os preços da manteiga, os preços do azeite, os preços do leite. Controlam ali tudo de uma tal forma e nem querem importações de outros países, tal como a América também quer exportar leite e ovos aqui para o Canadá, mas as tarifas são 400%. E o Donald J. Trump, que é o homem do negócio, diz assim, enquanto essas tarifas de 400% não vier para baixo, iguais às que a gente leva ao Canadá, do produto dele que vem aqui para a América, meus amigos, o CUSMA não vai andar a direito. O CUSMA é, portanto, o acordo que estão a trabalhar para fazer as importações e exportações e as tarifas, implementar as tarifas. De maneira que o Donald J. Trump ele tem toda a razão em fazer isso e é o homem do negócio. Isto é que é o homem do negócio. Vejamos mais. Este homem Mark Carney foi vendido como um genius da economia, não é verdade? Vejamos o seguinte. O Canadá está numa recessão. Somos a economia mais prometido. Aquele homem o ano passado, 2025, em julho, prometeu que íamos a ter a economia mais forte do G7. Estamos a economia mais fraca do G7. Prometeu que ia tratar das tarifas com o Donald J. Trump, porque era o único homem com negócios e que sabia como tratar das tarifas com o Donald J. Trump. Pois não, é dos poucos países que ainda não conseguiu tratar das tarifas com o Donald J. Trump. Falhou também nas tarifas. Isto é o homem que prometeu tanta coisa. E prometeu que ia fazer 500 casas novas por ano aqui no Canadá. Aqui no Canadá estamos, neste momento, os piores custos da moradia no G7. Os piores custos de moradia nos países do G7. Supermercados acessíveis. 2,2 milhões de visitas mensais aos bancos alimentares. É como o Canadá está. O Canadá teve 3 meses negativos. O PIB aqui no Canadá é o pior do G7. O que o PIB teve o ano passado, os últimos 3 meses, o negativo 0,6%. Negativo 0,6%. E depois, e para acabar, o Primeiro-Ministro disse que ia fazer ser o mais possível transparente. E iria assistir portanto, às reuniões o máximo possível. Meus amigos, durante um homem, ia dizer este estapor, mas não vou usar este termo, ok? Este homem que prometeu tanto, apareceu somente 29% das sessões que tinham, nas sessões de Parlamento de discussão das leis que iam passar. Somente apareceu lá 29%, porque não quer responder às verdades. A inflação do Canadá está a 3,2%. Não há país do G7 com inflação tão alta como aqui. Há pouco acabei de ler na Inglaterra, era a 2,2%. O Canadá está a 3,2%. E estamos com o maior desemprego do G7. Portanto, estamos, pessoa que votou, as pessoas que votaram, as pessoas que acreditaram no Mark Carney, meus amigos, esta é a resposta que eu tenho para vocês. Shame on you. E portanto, não é de admirar que estes números todos já estão a admirar então Mark Carney. Porque os canadianos, muitos deles já estão a ir em bancarrota. Muitos deles não sabem como é que andam a arranjar trabalho, porque foram despedidos. Ainda a semana passada, a Bell Canada despediu de 700 pessoas. E quer dizer, está tudo a andar para o negativo. Não é para o positivo, meus amigos. Ainda para a semana que vem iremos falar de uma outra parte que vocês irão ficar admirados. Como que o governo agora tem um negócio em comprar apartamentos para que aqueles grandes companhias, amigos deles, bilionários, não percam dinheiro, vão gastar dinheiro dos contribuintes do Canadá, 3,2 bilhões de dólares, para comprar apartamentos em Vancouver, porque não se conseguem vender porque são muito caros. Que baixem o preço dos apartamentos. Em vez de ser 1,4 milhão, baixem o preço dos apartamentos para 850 mil. Perdem dinheiro. Muita gente vai perder dinheiro,
porque as casas que pessoas compraram há 2 anos atrás, ou há 3 ou há 4, agora se venderem vão perder dinheiro altíssimo, porque os preços vieram para baixo. E o governo não vai ajudá-los. Mas porquê é que há de ajudar esses grandes construtores? Os juros em Vancouver, aparentemente, é 3,2% portanto, para os apartamentos, para as residências. Por que não, então, vender os apartamentos mais baixos e deixar o governo de fora? Meus amigos, o governo tem que ficar de fora. Quanto menos as patas o governo põe dentro dos investimentos particulares, melhor é. E aqui, neste momento, está a afetar muitos canadianos. Muitos canadianos estão afetados, meus amigos. 2,4 milhões de canadianos a usufruir dos bancos alimentares porque não têm dinheiro para comer. A Bel Canadá despediu 700 pessoas. Somos dos países dos países onde pagamos pelo telefone, pelo o cabo da televisão, mais caro do mundo. Dos mais caros do mundo. E sem razão nenhuma. De maneira que está tudo a explorar. E agora a Abel diz assim, não temos muitos clientes, vamos ter que despedir várias pessoas. E estamos nestas circunstâncias, meus amigos. Estamos nessas circunstâncias que realmente deixa aqui o Canadá, o homem que falou tão bem no Davos. Oh, que homem tão esperto. Meus amigos, que homem esperteza. Aquilo é só boca. Aquilo é só bocas. Alguém escreveu para ele, mas aquilo é só bocas, meus amigos. O homem que diz poucas palavras e faz muito, desses há poucos políticos. Agora, que falem muito e que façam pouco, aqui está o Canadá. Estamos exatamente neste mesmo momento a passar isso. Olha, ontem o Canadá, ontem jogou com a Switzerland e eu, por acaso, não sabia ainda do resultado. Quando cheguei a casa, estive a ver a apresentação da bola, portanto, os convidados que lá tinham, e eu, sem saber o resultado final do jogo, quando vi o Mark Carney, disse assim, o Canadá vai perder. Passado 2 minutos, deram os resultados da bola e o Canadá perdeu. Aquele homem, por onde vai, gera influência negativa. E já não sou eu o único a dizer. É no hóquei e é em outros jogos, no futebol também, e em muitas outras partes, gera partes negativas. Meus amigos, eu por hoje vou acabar aqui, pois já falei muito, de maneira que não vos quero amassar mais, mas já para vos dar a conhecer realmente o que está aqui a passar no Canadá. Meus amigos, as bancarrotas aqui aumentaram em grande, as bancarrotas de negócio e de privados também. De maneira, é uma tristeza. 5 milhões de pessoas foram à bancarrota. Meus amigos, é muita coisa. O que quer dizer que deixaram de pagar as suas hipotecas. Quando deixam de pagar as suas hipotecas, fecham a casa e dão a casa ao banco. Eles dizem aqui 3 milhões nos bancos alimentares, 1,5 milhão de trabalhos perdidos aqui no Canadá. Esta é a história. Gostaria de pintar aqui o Canadá com um bocadinho mais positividade. Mas, meus amigos, estes liberais estão a destruir o Canadá o máximo possível a uma nação que é a terceira nação mais rica do mundo. Isto é impossível, é desnecessário e isto, shame nos liberais, shame, portanto, nos governantes que estão a deitar o país abaixo. Meus amigos, até para a semana que vem, se Deus quiser. God bless everyone. Deus nos abençoe a todos.